Dia 10 de agosto de 2023, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim, claro. E olha só, para nossa infelicidade, a oposição joga a toalha na CPI do MST. Pois é, não que seja algo que devemos aí estranhar, porque nós sabemos como que é o jogo. Como se joga sujo lá em Brasília, né? Mas o governo do atual mandante brasileiro conseguiu no dia de ontem reverter a maioria parlamentar oposicionista na composição da CPI do MST e, a partir de uma dança de cadeiras, digamos assim, entre deputados, deve agora contar com 17 dos 27 parlamentares membros titulares do colegiado. Então, a CPI do MST possui 27 parlamentares titulares. Desses 27, agora, 17 são da base governista, o que significa dizer que a oposição agora ficou minoria, assim como na CPMI lá no Senado. Muito bem. Na prática, a formação esvazia um dos principais flancos de desgaste do Palácio do Planalto no Congresso e diminui as chances de serem levados adiante depoimentos de testemunhas dispostas a expor a violência envolvendo os chamados por eles de movimentos sociais. A gente sabe que não tem nada de movimento social nisso, são invasores mesmo de terras, né? Muito bem, sem a maioria, a oposição perde o controle do dia a dia da CPI do MST e enterra a possibilidade de votar diligências mais sensíveis ao governo, como quebra de sigilos bancários, dos alvos, né? Que estavam sendo convocados, ou dos simpatizantes do governo, né? E perde também força para aprovar um relatório final desfavorável ao governo, ao Palácio do Planalto, né? Por quê? Porque agora a maioria, obviamente sendo governista, não vai aprovar nenhum tipo de relatório que coloque o Palácio do Planalto em risco. Pelos cálculos de integrantes da CPI, houve aí a debandada de 7 parlamentares, vejam só, 7, que votavam com a oposição, que pediram a CPI, e que agora serão substituídos por governistas. Com a ajuda do Centrão e principalmente do Arthur Lira, né, o governo conseguiu que o Partido Republicanos e o União Brasil retirassem cada um 2 deputados afinados com a oposição, deputados que apoiaram inclusive o antigo presidente, né? Houve também deputados aí do PP, do PL, e isso por si só já mostra como que o Centrão trabalha, mas principalmente como trabalha o Palácio do Planalto de hoje, como é a atuação do atual mandante, que na prática libera cargos, libera ministérios e emendas parlamentares, desde que esses parlamentares votem com o governo. Muito bem. A derrota da oposição começou a ser desenhada na manhã de ontem, na verdade na noite de anteontem, quando o presidente da Câmara, Arthur Lira, então anulou o requerimento que convocava o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que antes de ser ministro da Casa Civil já havia sido governador da Bahia, um estado que favorecia e favorece muito ainda o MST. A CPI também tinha decidido convocar o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, né? E o líder do MST, João Pedro Stedley. Todos esses agora foram desconvocados. A sessão de ontem cancela
foi cancelada, digamos assim, os parlamentares decidiram não mais pedir a prorrogação dessa CPI por mais 6 meses, como era previsto. Tudo estava se encaminhando a favor dos oposicionistas. Estávamos aí crescendo, investigando, apurando fatos importantíssimos contra o MST. Então, a mesa já pensava em pedir prorrogação por mais 6 meses para ir mais a fundo. Agora, já não encontram mais motivos para isto. Muito embora o presidente da CPI, o Luciano Zucco, acredita que ainda é possível tocar a CPI, chamando para depor os convocados que não foram desconvocados, é inegável admitir que nós já perdemos a força. Perdemos o poder sobre mais uma comissão criada pela oposição e que agora é dominada pela base governista. Isto mostra, sim, que por mais que exista uma oposição numerosa, ainda é uma oposição fraca. Por quê? Não que sejam parlamentares incapazes ou desqualificados, nada disso. Mas são fracos porque ainda não conseguem, digamos assim, costurar acordos dentro do Congresso Nacional, não conseguem contornar situações, não conseguem chamar para si aliados. E isto, claro, deixa um caminho aberto para que a base governista, que é formada por raposas velhas, né, e pessoas muito experientes, né, conquistarem tudo o que desejam. O relator da CPI do MST, o Ricardo Salles, afirmou que o colegiado desistiu de pedir então essa prorrogação de 60 dias diante a interferência do presidente da Câmara, Arthur Lira. Um presidente que deveria, no mínimo, ter vergonha na cara. No mínimo, deveria ter decência para levar adiante por mais 1 ano e meio o seu mandato de presidente da Câmara, deixar a cadeira por cima que eu digo com pelo menos resultados favoráveis para a população, que é quem, na verdade, os coloca lá dentro. No entanto, claro que o que eles enxergam primeiramente são os próprios umbigos. Primeiro, eles olham os seus próprios interesses, para depois, quem sabe, se sobrar tempo, eles olham para o povo. Então, trair é muito fácil. Diante dessas manobras regimentais e a clara mobilização dos partidos que estão negociando espaços no governo, não há motivos para ampliar mais o prazo da CPI, que daqui por diante vai se arrastar com a base oposicionista enfraquecida, desanimada e minoritária. Né? A migração desses partidos para o governo federal já deixa isso muito claro. É um péssimo precedente. Essas manobras prestam um desserviço para o Brasil, disse o Ricardo Salles. A deputada Caroline de Tone definiu as manobras dos partidos que compunham a frente de embate da CPI do MST como uma vergonha, pois queríamos ser oposição, uma oposição de verdade, que investigasse, que fosse atrás de desvendar todos os crimes cometidos pelo MST, e, no entanto, todos se acovardaram. Mas aí está o governo constituindo base, chamando partidos e se mostrando contrário às investigações e à existência de uma oposição legítima, disse ela. Já esperávamos isto, já esperávamos tudo isso desse governo. Se não conseguirmos reverter esse esvaziamento, não há motivos para prorrogação, já que não conseguimos aprovar nada até agora, afirmou ela. A adesão do Partido Republicano ao governo federal já provocou
reações, né? E, consequentemente, essa retirada dos deputados republicanos da CPI do MST para assumirem ministérios no governo do atual mandante brasileiro já fez com que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se manifestasse dizendo ser contra a participação do Partido Republicano no governo federal, né? Ou seja, ele não aceita que o partido dele faça parte da base governista. E ainda deixou no ar que pretende abandonar o partido se for confirmado algum ministério para os republicanos. Muito bem, o governador de São Paulo aí já havia sido sondado pelo Partido Liberal, que estava querendo trazê-lo para dentro, para fazer parte do partido do Valdemar Costa Neto e do ex-presidente. E agora também já surgiu a informação de que o Partido Novo está querendo trazer também o Tarcísio de Freitas. Enquanto o PL também já fez sondagens para que Romeu Zema vá para o PL. Então, certamente, nos próximos dias, se for confirmado aí que o Republicanos desembarcou no Palácio do Planalto, é bem provável que exista dança, não de cadeiras, mas dança de partidos pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e quem sabe talvez do Romeu Zema. Por hora, cada um está no seu devido partido, nada foi oficializado, mas as sondagens já foram feitas, né? É natural essa reação do Tarcísio de Freitas, evidentemente, já que ele é o maior herdeiro político do ex-presidente do Brasil e tem muito capital político para levar adiante, principalmente agora que o Estado é governado por uma pessoa alinhada aos conservadores, que aprendeu muito com o nosso ex-presidente e que está fazendo por São Paulo um trabalho até então irretocável, né? Tarcísio de Freitas, antes de qualquer coisa, ele pensa em se resguardar, digamos assim, diante de seus eleitores e pensa muito mais no aumento de sua popularidade ao manter sua posição conservadora, né? E ao deixar claro que é contra o atual sistema de governo, tomando aí atitude até, digamos, não arriscada, porque não tem motivos para sentir medo de tomar uma atitude, mas tomar uma atitude radical em dizer que até pode trocar de partido político caso o Republicanos vá lá para a turma do Palácio do Planalto. Ou seja, Tarcísio de Freitas sabe muito bem o que está fazendo, já deixou claro que não vai sair candidato em 2026, porque ele sabe o que vai acontecer em 2026, um repeteco de 2022, então ele vai, muito provavelmente, a menos que alguma coisa aconteça, se candidatar a uma reeleição ao governo de São Paulo, o que será muito bem-vindo, para que em 2030, sim, ele esteja prontíssimo para ter talvez uma chance de assumir a cadeira do Palácio do Planalto. Nós sabemos o porquê vai ser difícil em 2026. Não porque o atual mandante tenha capacidade para isto, para se manter no poder. Mas vocês me entendem e eu não preciso explicar. De qualquer maneira, meus amigos, é o que eu tinha para vocês desse vídeo de hoje. Lá no canal, na plataforma Rumble, tem um vídeo muito bom, vocês vão gostar. E eu vou deixar o link no primeiro comentário abaixo do vídeo. Espero que vocês deem uma olhadinha por lá também, ok? Desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso. Até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.